Bom dia. Nós vamos iniciar a nossa primeira aula gravada para a resolução do caderno de atividades da PMS. Infelizmente, a gente teve alguns impedimentos, principalmente com relação à oscilação de energia. Então, eu resolvi fazer as aulas gravadas para tentar abranger o maior número de alunos contemplados com essa resolução e orientações. Lembrando, como eu já havia dito para todos os alunos, é sempre importante que você faça a leitura dos textos antes de ver esse vídeo, tá? Então, esteja sempre com o seu caderno em mãos, seu caderno de atividades da PMS, que seus pais pegaram na escola, faça uma leitura prévia dos textos, porque aqui a gente vai direcionar para as resoluções, tá? Muitas dessas atividades já foram feitas através das aulas remotas, as resoluções. Então, para aqueles que assistiram às aulas remotas via Zoom, vai ser um momento de relembrar algumas das orientações que já foram feitas. Então, a gente inicia esse caderno de atividades, ele começa com as atividades número 01, é só você observar que aí em cima da sua folha tem atividade 01, língua portuguesa, 01, matemática, 01, ciências. Então, todas as primeiras atividades, elas estão escritas atividade 01. Então, na aula de hoje, nós vamos resolver todas as atividades 01, certo? Então, esteja com seu caderno em mãos. E se você precisar pausar, você dá uma pausa no vídeo para poder fazer a leitura, caso você não tenha feito, tá? Utilize sempre esse botão de pausar, que vai lhe ajudar muito durante as resoluções. Então, atividade 01 de língua portuguesa, olha aí no seu caderno de atividades, ele vem trazendo um texto sobre o novo coronavírus, tá? Vem trazendo algumas informações sobre as causas, as consequências de quem pega, os sintomas e como se transmite, tá? Os 3 tipos de transmissão já pesquisados. Então, a atividade consiste em você fazer uma pesquisa no dicionário sobre o significado dessas palavras que estão aí, de letra A, B, C, D e E, que é infecção, pneumonia, transmissão, hipótese preliminar. Você vai ter que pesquisar no dicionário se você tiver em casa, mas como nós temos agora acesso à internet, você também pode pesquisar na internet. Tá? Então, dependendo de onde você pesquisa, talvez fique umas respostas um pouquinho diferentes, mas nada muito significativo. Essas diferenças não serão muito significativas, tá? Então, eu já fiz essa pesquisa, tá? Já mostrei também para os alunos. Então, caso você esteja com dificuldade de acesso à internet, essas foram as pesquisas que eu encontrei na internet sobre o significado de cada uma dessas palavras, né? O que é infecção, e eu coloquei aqui, segundo o Ministério da Saúde, a penetração, desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo do homem ou do animal. Pneumonia, o que significa pneumonia? É uma infecção que se instala nos pulmões, podendo acometer a região dos alvéolos pulmonares. E o que é transmissão? É a ação ou efeito de transmitir, de atribuir a né, a algo ou outro em transmissão de um direito, né? É o fato de você emitir algo para outra pessoa. Então, você está transmitindo. Você pode transmitir uma mensagem ou enviar uma mensagem para alguém, ou, nesse caso, esse significado de transmissão, nesse texto está falando exatamente do coronavírus. Hipótese. O que é uma hipótese? Uma possibilidade de alguma coisa que independe de intenção humana ou causa observada. É um acontecer, uma chance, uma opção, tá? Preliminar, que antecede o principal, prévio, preambular, introdutório. Esses são os significados que eu consegui através de pesquisa na internet. Caso você tenha dificuldade
de acesso esteja somente com os dados do WhatsApp, você pode estar copiando essas pesquisas, mas o importante, sempre lembrando, faça as suas próprias pesquisas, para você estar adquirindo essa habilidade de pesquisar na internet, tá? Então, para os pais que estão assistindo, sempre peça para que seu filho pesquise, tá? Eu vou trazendo algumas resoluções, algumas respostas, mas evitem pegar as respostas diretamente dessa atividade. Tentem fazer primeiro e depois vocês comparam para ver se está tudo ok. Como eu falei, essa pesquisa de significado provavelmente fique muito parecido, mas não igual, tá? Porque depende muito da fonte que você está pesquisando. E a questão 2 da atividade 01 de língua portuguesa vem dizendo assim: agora que você já sabe o que é o novo coronavírus e as possíveis formas de transmissão da doença, faça um texto no seu caderno de no mínimo 10 linhas sobre quais as formas de evitar a contaminação de Covid. Então, o texto que você vai fazer de no mínimo 10 linhas são as formas para evitar o contágio, tá? Evitar. Então, você faz um texto, você pode pesquisar na internet. Agora, quando você pesquisar da internet, não copie o texto diretamente da internet. Utilize pequenas partes dele para o seu texto. Tá? Então, por exemplo, você começa fazendo uma introdução, falando sobre com as suas palavras, e depois você pode pegar da internet, tá? E depois você cita lá embaixo de onde foi que você tirou. Ah, retirei esse texto do site e tal. Sempre vamos dar referência para os nossos textos, tá? De onde a gente está pegando essas informações. É sempre bom vir dizendo, tá? No final do seu texto, de onde você pegou as informações. Bom, essa é a primeira parte, né? A primeira atividade. Você fazendo isso, você conclui. Então, a próxima atividade é essa de matemática, tá? Que a gente vem com a habilidade aí de reconhecer ordens e classes na escrita numérica. Então, como eu falei, a principal informação que vem trazendo essa atividade é o valor do carro à vista. Caso vocês não estejam observando, eu coloquei bem grande, né? Você pode observar que aqui eu escrevi bem grande o valor do carro, que é R$ 48.990 à vista. Esse é o valor do carro. Então, bem aqui está escrito, ó, observe o número que indica o preço deste automóvel e responda. Você precisa dessa informação aqui para poder responder. Então, qual é a importância? Então, qual é a importância deste quadro? Este quadro aqui, a gente chama quadro de valor e lugar, tá? Então, esse quadro aqui, que também você encontra em vários livros com a sigla QVL, é o quadro que nós vamos utilizar para responder não somente essa questão, mas as outras também. Então, vamos observar como é que a gente faz esse preenchimento. Você sempre precisa lembrar que quando a gente tem um quadro de valores, a gente sempre preenche da menor unidade para a maior. E qual é a menor unidade? É as unidades, tá? A gente sempre começa das unidades e vai preenchendo até as maiores unidades aqui, que nesse caso aqui é centena de milhar. Então, a gente sempre começa pela unidade menor, que é a unidade mesmo aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai preenchendo, olha o número, o valor do carro e vai preenchendo o quadro. Simples assim. Então, a gente sempre começa pela unidade. Então, você olha o valor do carro e preenche aqui. O primeiro número, o primeiro algarismo aqui do valor do carro é o 0. E aí, você coloca o 0 aqui. O segundo número, de trás para frente, é o 9. Aí, você vem e coloca o 9 aqui na dezena. O próximo número é o 9 também, que está aqui na casa das centenas. Aí, você vem e coloca o 9 aqui também. E assim você vai fazer. O próximo é o 8, coloca 8
na casa das unidades de milhar. E o próximo, 4 na dezena de milhar. E pronto. A primeira atividade a gente já fez, que é preencher esses números, esses algarismos, aqui no nosso quadro de valor e lugar. Feito isso, a gente passa para a análise dessas questões aqui embaixo. Então, vamos lá. Quantas ordens tem esse número? Você vai ver as ordens. Como é que eu sei as ordens? Basta você olhar aqui em cima, ó. Tá vendo que aqui em cima já vem trazendo todas as numerações das ordens? Primeira, segunda, terceira. E aí você vai vendo. Esse número aqui, no caso 48.990, tem quantas ordens? Bom, ele chegou até aqui, ó. Até a dezena de milhar. Dezena de milhar é a quinta ordem. Então, quantas ordens tem esse número? 5 ordens. Tá? E aí você vai fazendo esse preenchimento. Quantas classes ele tem? Olha aqui, as classes estão aqui em cima. Essa quinta ordem, ela pertence à classe dos milhares, que é a nossa segunda classe. Então, ele tem 2 classes. Certo? Qual é o algarismo da unidade de milhar? Das unidades simples, desculpa. Unidade simples aqui é a primeira unidade, que é o 0. E assim você vai fazendo, vai lendo as orientações e vai preenchendo. Você faz isso com bastante calma, porque esse processo inicial, essa questão inicial vai te ajudar lá na última, tá? Então, vai ficar assim, tá? O algarismo da dezena de milhar, você olha a dezena de milhar, cadê a dezena de milhar? Unidade de milhar, dezena de milhar. Qual é o algarismo que está aqui? É o 4. Aí preenche aqui, ó, 4. A classe que pertence ao algarismo 8. Olha aqui o algarismo 8, qual é a classe dela? O algarismo 8 está em que classe? Classe dos milhares. Aí você preenche aqui. Quantas ordens tem esse número? Está repetindo, tá? É a mesma pergunta da letra A. São 5 ordens. Decompõe o número 48.900. Observe que aqui ele está pedindo para decompor o número 48.900. Ele não pede para decompor o número 48.990. Então, a decomposição, nós já estudamos isso, vai ficar dessa forma. 40.000 mais 8.000 mais 900, que dá 48.900. Então, lembrando, sempre que você for fazer as atividades, teste primeiro. Agora que você já pegou essa instrução da questão 1, agora você dá uma pausa no vídeo, tá? Faça sozinho e depois você retorna para ver se você acertou tudinho, certo, crianças? E aí a gente continua com a questão 2 da atividade 1 de matemática, tá? Na atividade 2, ele diz assim: escreva com algarismos o número formado por letra A, 7 dezenas e 6 unidades. Então, como eu falei, aquele quadro de valores que nós acabamos de preencher na questão 1, ele vai ser muito necessário para a resolução da questão 2. Então, o que eu aconselho? Você fazer um quadro de valor e lugar, de valor de lugar, do ladinho dessa folha, ou numa folha à parte. Eu coloquei aqui, vocês observam que eu coloquei aqui, para explicar melhor, eu fiz um quadro de valor aqui, ó. Esse aqui é meu quadro de valor, para poder preencher direitinho aqui, para eu ter certeza que as minhas respostas estão corretas. Para aqueles alunos que já possuem essa habilidade, não precisa fazer o QVL. Mas se você ainda tem dúvida, faça. Eu acho super importante você sempre fazer um quadro de valor de lugar, sempre para você ter certeza que as suas respostas estão corretas. Então, como é que funciona? Você faz o seu quadro, você lê aqui o comando e você preenche
e você faz o preenchimento de acordo com as instruções. Então, vamos ler aqui, ó, a letra A. 7 dezenas e 6 unidades. A gente vai usar os algarismos, tá? Então, 7 dezenas. Você vai procurar a dezena, aqui a dezena, e você vai colocar o 7 aqui na posição da dezena. 7 dezenas e 6 unidades. Observe que sempre a leitura, a gente sempre vem da unidade maior para a menor. 7 dezenas e 6 unidades. Que número eu formei? 76. Aí você vai vir aqui do ladinho e vai colocar o número que você acabou de formar. 76. Viu? Com o quadro valor de lugar, é muito mais rápido e fácil a resolução dessa atividade. Agora vamos para o item B. 8 centenas, item B. 8 centenas, centenas. Você vai procurar as centenas, está aqui, ó. 8 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. Pronto. Viu como é fácil? Aí você vem aqui do lado e coloca o número que você formou. Que número nós formamos? 832. Vamos para mais uma questão, que é a próxima aqui, né? Vamos lá. Que é letra C. 3 unidades de milhar. Vamos ver, a unidade de milhar está aqui. 3 unidades de milhar. 2 centenas. Opa, deixa eu postar. 2 centenas e 6 unidades. Observe que ele não falou em dezena. Como ele não falou nem o algarismo em dezena, nenhum para matemática significa zero. Se ele não falou nada, você vai colocar um zero. Então, isso vai acontecer em outras atividades também, tá? Em outras opções aqui. Quando ele não citar o algarismo, significa que não tem nada, então é um zero. Então, que número nós formamos na letra C? 3.206. Aí eu vou dar uma puladinha aqui, a gente vai fazer a última, tá? As outras, como vocês já viram, vocês já vão saber fazer sozinhos. Nós vamos pular para a última. Vamos lá. Na última, tá assim, 1 centena de milhar, que tá aqui, ó, centena de milhar. 1 centena de milhar. 2 dezenas de milhar. Dezena de milhar. E 7 centenas. Olha só como ele já pulou para cá para 7 centenas. Observe que ele não falou nada de unidade de milhar. Ele não falou nada de dezena. Ele não falou nenhum algarismo para a gente colocar nas unidades. Então, para esses três aqui que ficaram sem informação alguma, o que a gente vai fazer? Exatamente o que a gente fez nos outros, né? A gente vai colocar um zero, que nada em matemática, nenhum valor em matemática significa assim, zero. Então, pronto. Esse número foi formado. Que número é esse? Esse é o número 121.700. Certo? E aí, com essas informações, você preenche a letra D e a letra E. Bom, então, agora a gente vai fazer a questão 3, que diz assim: observe o ábaco e responda as perguntas abaixo. Nós temos esse ábaco aqui que muitos tiveram dificuldade para visualizar, porque a impressão de alguns não ficou boa, mas eu consegui uma imagem dele melhor na internet, vou já mostrar para vocês, tá? Então, no item A, tá assim, ó. Qual o número representado no ábaco ao lado? Se você ainda não viu uma atividade assim, não trabalhou com o ábaco ainda, eu vou explicar como é que a gente faz. Então, é muito simples. Um ábaco ele é um instrumento para cálculo utilizado
muito utilizado. Então, tá aqui, ó, a imagem ampliada, tá? Aqui a gente consegue ver melhor a quantidade de bolinhas, as unidades, né? A dezena, a centena. O ábaco funciona muito parecido com o quadro de valores, tá? Então, a gente tem aqui as unidades, dezena, centena, unidade de milhar. Esse ábaco vai até a unidade de milhar. Existem ábacos com unidades muito maiores, tá? Esse daqui só tem 4 posições. Então, não tem vários tipos de ábaco, esse aqui é um deles. Então, aqui a gente tem as unidades e todas essas bolinhas que estão aqui nas unidades, elas valem 1. Vale uma unidade, tá? A mesma forma, o mesmo pensamento a gente vê aqui. Aqui nas dezenas, essas daqui valem, cada bolinha vale uma dezena, que vale 10. Então, cada bolinha dessa aqui vale 10, tá? Mas ela só vale 10 porque ela está nessa posição, não é a cor dela, tá? É a posição onde ela está que diz quanto ela vale. E aqui nós temos mais essas bolinhas, cada uma dessas bolinhas vale uma centena. Tá? E, novamente, não é a cor que vai fazer ela valer uma quantidade ou outra. É a posição que ela está ocupando. Como ela está aqui nessa varetinha da centena, então cada uma vale 100. E aqui a unidade de milhar. Cada uma unidade de milhar vale 1000. Então, cada bolinha dessas aqui vale 1000, porque elas estão aqui nessa posição da unidade de milhar. Então, já que eu sei quanto vale cada um, para a gente responder a letra A, que é qual o número representado no ábaco, é muito simples. Basta você contar quantas bolinhas tem e ir anotando esse número aí em cima mesmo delas. Eu gosto de colocar aqui em cima ou embaixo. Então, olha, vamos contar quantas bolinhas tem aqui nessa varetinha da unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 bolinhas aqui. Então, você vem e coloca o seu número 9. A mesma coisa você vai fazer com os outros. Você vai contar quantas bolinhas tem e vai colocar aqui em cima, na mesma posição, porque elas já estão organizadas aqui, igual o nosso quadro de valores. Então, não mude isso. Então, aqui, ó, na dezena, 1, 2, 3, coloca o número 3. Quantas bolinhas tem aqui na centena? 1, 2, 3, 4. 4 bolinhas, coloca o número aqui em cima. Quantas bolinhas tem na unidade de milhar? 1, 2, 3, 4. 4 também. Como eu disse, como esses números, essas bolinhas já estão organizadas de acordo com o nosso quadro de valor, então esse é o número formado no ábaco, ou seja, esse ábaco está formando o número 4.439. Viu como é fácil? Basta a gente contar a quantidade de bolinhas. Essa é a resposta da letra A da questão 3, 4.439. Então, você preenche aí, ó. 4.439 é o número representado nesse ábaco que está aí na sua atividade. O item B, utilizando a mesma quantidade de bolinhas, ele está falando em quantidade de bolinhas. Utilizando a mesma quantidade de bolinhas, qual é o menor número possível com 4 algarismos diferentes? Observe essas informações. Então, ele dá a informação de a gente vai precisar saber a quantidade de bolinhas total para a gente formar o menor número possível, mas que esse menor número possível ele tenha 4 algarismos diferentes. Ou seja, a gente não pode repetir. Vamos olhar aqui na letra A, o número que nós formamos, ele possui, que está no ábaco, ele possui 4 algarismos. Legal. Só que esses 4 algarismos não são diferentes. A gente tem a repetição do 4 e do outro 4. Então, a gente precisa saber a quantidade de bolinhas para a gente formar o menor número possível. Então, vamos lá.
Primeira coisa, a gente vai voltar para o nosso ábaco, tá? Primeira informação, vamos saber quantas bolinhas tem no total. Então, aqui a gente já sabe que tem vamos contar todas, tá? Pode começar de qualquer lugar. Eu vou começar aqui do final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 bolinhas aqui. Vou continuar contando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Observe que no total eu tenho 20 bolinhas. E como eu disse ainda agora, o que faz uma bolinha valer uma certa quantidade não é a cor dela, e sim a posição que ela ocupa, tá? Cada posição vale um valor, não é a cor da bolinha que vale. Vamos sempre ter isso em mente, é a posição que ela ocupa. Então, eu já sei que tem 20 bolinhas. Agora, eu vou pegar essas 20 bolinhas e vou dividir ela em um ábaco. Você pode desenhar um ábaco numa folha de papel. A gente tem que dividir essas bolinhas nessas varetinhas para que a gente consiga formar um número, o menor número possível, com 4 algarismos. Lembrando que, assim como o nosso sistema decimal, o ábaco ele não permite que a gente coloque 10 bolinhas em uma varetinha dessa. No máximo, a gente pode colocar 9. Por quê? Se eu colocasse 10 aqui, ó, eu já sei que eu tenho aqui 9. Se eu colocasse mais uma, vou mudar aqui, se eu colocasse mais uma bolinha aqui, eu teria 10 unidades. Só que eu tenho uma bolinha aqui, no caso, um lugar aqui, essa posição vale 10. Cada uma dessa aqui vale 10. Então, o que o ábaco ele diz? Que quando você obtém 10 bolinhas de uma casa, de uma paletinha, você tem que trocar por uma outra. Então, se eu tivesse 10 aqui, eu teria que trocar e acrescentar uma aqui nas dezenas e iria esvaziar todinha essa minha varetinha aqui, ela ia ficar com 0, porque eu ia trocar. É como se você trocasse 10 unidades, por exemplo, 10 moedas de R$1 por uma nota de 10. Vale a mesma coisa, né? 10 moedinhas de R$1 vale a mesma coisa que uma nota de R$10. Então, você faria uma troca. Ao invés de ter 10 moedinhas de R$1, você teria uma nota de 10. Então, seriam essas trocas que a gente faria, no caso aqui, para o nosso ábaco. Então, já sabemos que temos 20 bolinhas, né? Vou colocar a informação bem aqui lá. Nós temos 20 bolinhas. Não esqueçam disso, nós temos 20 bolinhas. E a gente vai pegar essas 20 bolinhas e a gente vai distribuir aqui para a gente ter o menor número. É o menor, não esqueçam. E como é que eu formo o menor número? Nós já tivemos aulas sobre isso, falando sobre a formação de menores números e de números maiores, né? Como é que forma? Como é que a gente começa? Primeiro, eu já sei que eu tenho 20 bolinhas, já sei que cada posição vale um valor. E para eu formar o menor número possível, eu sempre, lembrando, menor número de dígitos diferentes, tá? Os algarismos precisam ser diferentes um do outro. São 4 algarismos, 4, onde eles é o menor número possível. Então, para eu formar o menor número, eu sempre preciso começar com os algarismos menores. Então, quais são os algarismos menores? Para quem não está lembrando, primeiro a gente precisa lembrar quais são os nossos algarismos. Então, vou colocar aqui em cima. Os algarismos são o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São esses algarismos. Com os algarismos, eu escrevo os números, tá? Então, são esses 10 algarismos. Se você contar de 0 até 9, tem 10. São com esses algarismos que eu vou escrever qualquer número possível. O maior e o menor número possível, eu uso esses algarismos. Então, para eu escrever o menor número, o menor, eu sempre preciso começar com os menores algarismos. Sempre. Sempre, sempre, sempre.
Então, qual é o meu menor logaritmo aqui? Como eu preciso de 4, tá? Lembrando, eu preciso de 4 algarismos. O meu número, ele precisa ter 4 algarismos. Então, para eu formar esse número, que ele vai ter 4 algarismos aqui, ó, 3, 4, eu não posso começar com 0. O 0, ele não pode ser usado aqui, ó. O 0 não pode vir para cá. Ele é o meu menor algarismo? É. Só que eu não posso colocar ele aqui na frente, porque se eu colocar o 0 na frente, o meu número não vai ter 4 algarismos, ele vai ter 3, porque todo o 0 na frente de um número, por exemplo, 0, 1, a gente considera 1, é a mesma coisa que 1. 0, 0, 5, é a mesma coisa que 5. Por isso que o 0 não pode vir na frente quando a gente estiver falando de um determinado número de algarismos. Ele pode vir em qualquer outra posição, menos aí, tá? Então, eu já sei que o 0 não pode estar aqui. Então, qual é o meu menor número depois do 0? É o 1. Então, certeza absoluta que esse número começa com 1. E lembrando, a gente não pode esquecer que a gente está falando de 20 bolinhas, tá? A gente só vai começar com essa informação. O meu menor número precisa vir com o menor algarismo na frente. E o menor algarismo aí é o 1. Então, vai começar com 1. Bom, e agora? A gente tem 20 bolinhas, então eu já sei que o meu número, ele vai começar com 1, ou seja, eu vou ter 1 aqui na casa das unidades de milhar. Eu vou ter uma bolinha. Lembra que eu falei sobre as bolinhas? As bolinhas, elas valem, o valor delas depende da posição que ela ocupa, não é da cor. Então, tá aqui. 1. E lembrando que eu tenho 20 bolinhas. Se eu já usei uma, é 20 menos 1, que dá 19. Eu tenho 19 bolinhas. Agora eu preciso pegar essas minhas 19 bolinhas e dividir aqui, ó. Eu preciso colocar algumas aqui, algumas aqui, algumas aqui. Você pode fazer por teste. Você vai testando, testando, testando. É importante você fazer esse processo de testagem também. Como eu já tenho conhecimento um pouco melhor, um pouquinho, tá? Então, eu já sei por onde caminhar. Então, mas façam aí por testes. Vai testando, testa outros números e vai testando. Determina uma quantidade de bolinhas e vai testando. Então, eu já sei que eu tenho um aqui. Bom, e para que esse meu número seja menor, eu não posso colocar esses dígitos maiores, aqui no caso o 9, eu não posso colocar o 9 em qualquer outra posição dessa, tá? Não posso. Porque se eu colocar, desculpa, aqui não. Eu não posso colocar o meu 9 em qualquer uma dessas duas posições aqui. Se eu colocar o meu 9, que é o meu maior dígito, em qualquer uma dessas posições, o meu número sempre vai ficar maior do que todos os outros. Você pode testar isso também, tá? Então, como eu já sei dessa informação, eu já coloco 9 bolinhas bem aqui. Por quê? Mas, professora, por quê? Porque, pensa aí, se você colocar 9 bolinhas, lá na letra C, que são as centenas, qual é o número que você vai ter? 900, né? Olha como é, olha a diferença do 9 lá. E por que eu preciso colocar logo 9? Porque você tem 20 bolinhas, a gente precisa diminuir a quantidade de bolinhas. Então, você preenche o primeiro e o último número. Eu já sei que o primeiro precisa ser um número pequeno e o último precisa ser um grande para justamente não aumentar as outras casas. Porque se eu colocar 9 nas dezenas, quanto vale 9 bolinhas aqui, ó, nas dezenas? 9 bolinhas nas dezenas vai dar 90. Então, é grande também. Mas se eu colocar 9 nas unidades, 9 bolinhas nas unidades, vai valer 9. Por isso que eu vou colocar o 9 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, olha. Vai fazendo as suas bolinhas aí. 9, tá? Já tem 9 bolinhas aqui. Então, eu tenho 9 mais uma, 10 bolinhas. Já usei 10 bolinhas. Agora, eu só preciso usar as outras 10. Como é que eu vou usar as outras 10? Aí, você vai ter que fazer teste. Vai testando, vai testando. Bom, se você já sabe, eu vou deixar aqui em vermelho para você não se confundir.
Vamos lá. Eu tenho 10 bolinhas para ser utilizado. E lembrando, para que meu número seja pequeno, os algarismos pequenos, eles precisam vir primeiros e depois os últimos, os maiores para o final. Depois do número 1, o meu menor algarismo aqui é o 2. Então, eu preciso usar o 2 logo, tá? E onde eu vou colocar o 2? Eu posso colocar o 2 aqui na centena e posso colocar o 2 na dezena. Se eu colocar o 2 na centena, ele vai valer 200. Se eu colocar o 2 aqui na dezena, ele vai valer 20. Como eu preciso de um número menor, lembrando, é o menor número, eu não posso colocar nenhum desses aqui que são maiores aqui na centena. Então, eu preciso colocar o 2 aqui, porque ele é meu menor dígito. Então, eu venho com 2 e coloco aqui. Qualquer outra quantidade de bolinhas que você colocar aqui, o número vai ficar maior, tá? Então, com o tempo, você vai começando a entender. Por isso que é bom você fazer outros exercícios iguais a esse. Então, olha, 1, 2. Eu posso colocar o 3 aqui na dezena? Porque já disse, eu quero um menor número, eu posso colocar o 3 aqui na dezena? Você poderia, só que não ia dar 20 bolinhas. Lembrando que a gente precisa ter 20 bolinhas aqui no nosso ábaco. É essa a instrução que ele nos dá. Então, olha, eu tinha 10, 11, 12 bolinhas. Agora, quantas bolinhas eu vou ter que colocar aqui para dar 20? Eu já tenho 12. Aí você vai fazer o cálculo aí. Eu tenho 20 bolinhas totais, eu já usei 12. Quantas bolinhas faltam? Eu colocar aqui na dezena. Faz a continha, né? Vou ter que emprestar um para cá, 10 menos 2 vai dar 8, aqui vai ficar um menos 1, né? Ficou 1. 0. Eu tenho 8 bolinhas para usar. E agora? Eu vou ter que colocar todas as 8 aqui. 2, 3, eita, deixa eu preencher bonitinho. 3, 4, 5. E aí você preenche o resto. Então, aí você preenche direitinho, né? E aí você vai ter o seguinte, né? Como o que nós vamos ter aqui no final. Nós vamos ter que no primeiro, aqui na casa das unidades, a gente tem 9 unidades, né? Temos 9 unidades aqui. E na casa das... Aqui nós temos 9 unidades. Na casa das dezenas, a gente vai ter 8 dezenas. Na casa das centenas, nós vamos ter 2 centenas. E na casa das unidades de milhar, nós vamos ter uma unidade de milhar. E observe que o número que nós formamos, vai dar 20 bolinhas, se você somar 9 mais 8 mais 2 mais 1, vai dar 20 bolinhas. E todos os algarismos são diferentes, tá? Ou seja, essa é a resposta que nós precisávamos para o item B, que é o número 1289. Então, chegamos à resolução do item A e B, e aí vem a questão 4. Em qual das alternativas abaixo, o número 4 representa 400.000? Você vai pegar e marcar. Vamos só observar aqui. Esse 4 do item A vale 40. Esse 4 aqui nessa posição está valendo 400. Aquele vale 4.000 e aqui vale 400.000. E aí você vai dizer qual dessas opções é a resposta correta. O 4 vale 400.000. Questão 5. Qual é o maior número? Estamos falando de maior número que podemos usar, né, que podemos escrever usando os algarismos 6, 2, 4, 3 e 1, sem repeti-los. Parecido com aquela nossa atividade, só que ao contrário, né? Quando a gente fala do menor número, a gente sempre começa com os menores algarismos, igual como está aqui em cima, no que a gente acabou de resolver. Para os maiores números, a gente sempre começa com os algarismos maiores no início e vem em ordem decrescente. Então, olhando aqui, olha, esses algarismos, qual é o maior deles? É o 6. Então, a gente começa com 6. Qual é o próximo maior algarismo daqui que sobra? Já usei o 6. Sobra o 2, 4, 3 e 1. É o 4. E assim você vai escrevendo o maior número.
O próximo é o 3, e depois a gente vem com o 2 e com o 1. Esse é o maior número que a gente pode escrever usando esses algarismos sem repetir. Aí você procura esse número em uma das alternativas e marca um X. Vamos continuar. Nós vamos agora para a atividade 1 de História, que traz o texto A Formação dos Primeiros Povos. Como eu já havia dito, se você ainda não leu, leia o texto primeiro antes de ver esses vídeos, tá? Então, ele vai trazer um texto falando sobre a formação dos primeiros povos, tema que a gente já fez nas nossas aulas. E depois da leitura, ele vem trazendo algumas questões, né? Então, a primeira pergunta é essa. Há cerca de 12 mil anos, quais foram as mudanças provocadas pela agricultura? A gente já havia falado sobre essas mudanças, né? Antigamente, os homens, eles eram nômades, ou seja, eles não se fixavam em lugar algum, ficavam de um lugar para o outro. Quando a comida acabava, ou o tempo era muito ruim em determinado lugar, eles se mudavam para um outro, onde tivesse comida em abundância, né? Bastante comida, que eles não precisavam, nessa época eles não pensavam em plantar, em construir casas, eles viviam em locais assim como cavernas, né? E a gente não tinha casa, a gente não tinha povoado, eles se reuniam em grupos e caminhavam por aí. Depois, quando eles começaram a a perceber que havia a possibilidade de plantar, que seria melhor para a vida deles, eles começassem a plantar e se fixar no lugar, muitas mudanças aconteceram. Então, como consequência da agricultura, que foi a domesticação de animais, né, a invenção de novos instrumentos, principalmente para a agricultura, e aí eles foram desenvolvendo outros materiais com o passar do tempo, e o sedentarismo, que no caso eles não precisavam mais caminhar várias distâncias, né? As pessoas começaram a ficar mais tempos ociosos com relação a exercícios físicos. Alguns iam caçar, outros ficavam em casa cuidando dos afazeres domésticos, e é isso que a gente chama de sedentarismo. Então, questão 2. Como surgiram os primeiros povos que se fixaram no Oriente Próximo? Então, no texto ele vem trazendo essa informação, né, que devido ao sedentarismo as pessoas começaram a se reunir, cultivar e comercializar alimentos. Elas se organizaram culturalmente, socialmente, surgiram os primeiros povos. Foi assim que os primeiros povos eles surgiram. E principalmente foram na beira dos rios e oceanos. Como surgiu o alfabeto? Essas informações, todas elas trazem no texto, foram retiradas do texto. Então, surgiu pela necessidade de comunicação entre diversos povos e para desenvolver melhor o comércio desses alimentos que eles estavam plantando já. Na sequência, a gente tem um texto de ciências sobre bactérias, tá? Então, leia o texto sobre bactérias e, em seguida, vocês respondam essas perguntas que estão aí embaixo. A instrução é que você responda em seu caderno, mas como eu já havia dito para alguns pais, que, de preferência, usem folha com pauta para copiar as perguntas e responder, tá? Então, vamos lá. Aqui no texto, na nossa, a coisa está falando do dicionário, mas desconsidera essa parte de azul aí em cima. Então, todas essas informações foram retiradas do texto. Algumas perguntas, talvez vocês não encontrem diretamente no texto, e você pode usar a internet para fazer suas pesquisas. Até porque no livro de ciências dos alunos do 5º ano não vem essa temática sobre bactérias e fungos, que é da atividade 2, tá? Então, o que são bactérias? São seres microscópicos presentes em toda parte. Como podemos ver as bactérias? Bom, como a gente já falou na questão anterior, como são seres microscópicos, então a gente precisa de um aparelho específico, a gente não consegue ver
o que a gente chama de a olho nu. Você precisa de um aparelho que chama-se microscópio para poder ver essas bactérias. Questão 3. Onde existem as bactérias? Elas existem em todo lugar, praticamente, né? Na natureza, na indústria, no nosso próprio corpo, dentro dele, né? As bactérias são úteis ou prejudicam o ser humano? Bom, elas são úteis, tá? As bactérias são úteis, essa informação você traz no texto, tá? No texto. 5. Cite um exemplo de bactérias úteis que vivem no nosso corpo. As bactérias que vivem no intestino, que auxiliam na digestão e produzem substâncias necessárias para o organismo. Continuando, questão 6, cite exemplos de doenças causadas por bactéria. Lembrando, todas essas informações estão no nosso texto do caderno de atividades. Então, nós temos a típica, a disenteria, o tétano, a pneumonia, a tuberculose, cáries dentárias. Por que devemos aplicar antisséptico nos experimentos para eliminar por completo as bactérias por meio de altas temperaturas? Que antibiótico, que medicamento matam as bactérias? Os antibióticos, tá? Só retomando aqui uma informação, aqui se as bactérias são úteis ou prejudicam, elas têm essas duas funções, tá? A gente tem algumas bactérias que são úteis e outras que prejudicam. E aí você faz essa correção aí na sua atividade. Então, vamos para a correspondência, que é a última, tá? Você vai verificar quais os processos e a relação das bactérias com o outro lado. Então, a gente tem que a fermentação, né, no próprio texto ele vem falando que a fermentação, no caso de bactérias, desculpa, que no processo de fermentação, né, as bactérias, elas promovem a produção de vinhos e vinagres. Então, você vai fazendo essa relação. Caso a fermentação, né, ou durante o processo de fermentação, as bactérias, elas promovem a produção de vinhos e vinagres. E essa mesma relação vocês vão fazendo com os outros dessa coluna da esquerda para a coluna da direita. Então, a letra B, a gente tem os laticínios. E os laticínios, eles, durante o processo de produção dos laticínios, né, as bactérias, elas ajudam para a produção de queijo coalhado e iogurte. Essa mesma relação você vai fazendo com os outros, tá? No caso, com o solo e com o intestino. Todas essas informações mais detalhadas vocês encontram no texto sobre bactérias do caderno de atividades. Agora nós vamos para a atividade 1 de geografia, que vem trazendo o texto assim. A gente precisa saber onde está. E vem, né, trazendo algumas informações sobre orientações. Então, se você ainda não leu o texto, pause o vídeo agora, pegue o seu caderno de atividades, faça a leitura para você poder entender as perguntas e poder resolver sozinho, tá? Lembrando para os pais, novamente, que essas são apenas instruções para ajudar vocês na orientação das crianças. Evitem pegar diretamente as respostas dessa orientação, porque as crianças precisam aprender a retirar informações do texto. Então, para esse texto de geografia, todas as informações foram retiradas do texto. Não houve nenhum problema de buscar a pergunta e as respostas, né? Responder as perguntas olhando esse texto. Então, vamos lá. Algumas das orientações que a gente leu, né, e que agora a gente conhece, que é as orientações pelo Cruzeiro do Sul, né, e orientação pela bússola. Esticando o braço para o nascente, o que encontramos? O leste, tá? Então, o nascente do sol sempre ele nasce no leste. Olhando para o céu à noite, como podemos localizar os pontos cardeais através do Cruzeiro do Sul?
E a questão 2, complete. E aí, com base no texto, você vai completando. É uma atividade bem simples, tá? Que vem trazendo justamente os pontos cardeais, o cardeais e colaterais, que forma a rosa dos ventos, que é justamente essa imagem que você tem aqui ao lado, que eu coloquei, tá? E você vai localizando os pontos através dessas orientações de norte, sul, leste e oeste. Por último, por último desse primeiro bloco de atividade 01, a gente tem a atividade de arte, que já vem trazendo as cores, e cada uma das cores você vai pintando de acordo com as instruções, tá? No final, você vai ter um círculo parecido com este, que a gente chama de círculo cromático. Então, esse é o nosso primeiro bloco de atividade. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar a atividade 02. Bom dia para todos.